Então, só para deixar registrado, hoje é quinta-feira, 3 de março de 2016, e a gente tem a honra de estar aqui com a Ronária, a Letícia, o pastor Aledsen, o André, o Robson e eu. E a gente vai começar lendo, então, o prólogo de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus... Acho que é o próximo. É o 11, tá certo? É? É. O pastor já falou isso? Não. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Como a gente disse nas últimas e, na verdade, primeiras sessões sobre esse evangelho, é um evangelho escrito por João, que já estava velhinho na época, aquele que se auto-intitulava como discípulo a quem Jesus amava, portanto, alguém muito íntimo. Esse, diferente dos outros relatos, portanto, é um relato de alguém que estava muito próximo de Jesus. Pense nos evangelhos. Marcos não conheceu Jesus, por mais que ele tenha escrito seu evangelho a partir, provavelmente, das conversas que teve com Pedro. Lucas não conheceu Jesus, mas era um ótimo historiador. Mateus esteve com Jesus, mas não era do círculo íntimo de Jesus. João não. João era o discípulo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, era aquele a quem Jesus deu a sua mãe após a sua morte, né? Assim que Jesus morreu, João passou a ser praticamente filho de Maria, e Maria sua mãe, e era provavelmente o discípulo mais novo, um dos mais novos, então ele tinha algo de muito íntimo, e ele está falando, dando um relato de alguém muito próximo, e ele é um relato com várias peculiaridades, e a gente falou sobre, aparentemente, o desejo que João tem, ao escrever isso, de nos assombrar, com um relato muito sublime de Jesus Cristo. Os outros relatos, obviamente, todos eles são inspirados e, portanto, têm coisas muito magníficas nas quais a gente deve se debruçar, mas pensando no Evangelho de João, ele tem diferenças muito notáveis, como, por exemplo, o fato de que aqui não há genealogia, diferente de Mateus e Lucas, porque a primeira coisa que João quer dizer sobre esse Jesus é, na verdade, que ele é Deus. É, na verdade, algo que ele não sabia desde o início, que ele não descobriu até depois de um certo tempo de Jesus ter morrido, ressuscitado, ascendido aos céus.
E ele demorou um tempo para perceber isso, mas ele quer que a gente descubra isso desde o começo. Então ele já começa o evangelho com verdades sublimes, pesadas, para que a gente leia esse evangelho. A gente vai ler ele ao longo de um bom tempo, com muita reverência, com muita adoração, sabendo que esse Jesus de quem a gente vai falar, cujas histórias nós leremos, era aquele que estava desde o início, era aquele que estava com Deus, era aquele que era desde sempre e é Deus. É assim que João começa de forma assombrosa o seu evangelho. A gente ficou um pouco no versículo 1. Eu queria ler então os versos 1 a 3 de novo, porque vai ser o primeiro bloco que a gente vai estudar. A gente vai estudar expositivamente, então a gente vai passar versículo por versículo. Vamos ler os 3 primeiros versos. No princípio era o verbo, está aqui na minha tradução, eu acho que na NVI que está com a Ronária está a palavra, e eu preferi palavra por alguns motivos que vocês ouvirão no áudio de semana passada, né? Quando Jesus diz isso, no princípio era a palavra, ele está falando que Jesus é aquela mensagem definitiva de Deus, é aquela expressão do próprio Deus, da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, que foi aos poucos, progressivamente sendo dada por meio dos profetas, e um dia se tornou plena, completa, definitiva, clara em Jesus Cristo. Por isso Jesus é a palavra de Deus, e por isso a gente escolheu palavra aqui, ao invés de verbo, por exemplo, que não é uma má tradução, mas a gente preferiu palavra por causa disso. Então ele diz no verso 2, algo que já está claro no verso 1. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que esse versículo nos fala sobre Jesus? Senhoras e senhores, moços e moças. Assim como o Pai é o autor também da criação. João aqui eu acho que remete mais uma vez à ideia de Gênesis 1. Para mostrar que ele estava lá desde o início, que ele não só estava, mas ele participou dessa criação, e podendo dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Alguém mais nota alguma coisa e quer compartilhar? Eu falei da frustração lá para o André, e eu vou compartilhar com vocês. É que, eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, que há uma religião assim, com a qual a gente tem até certo contato, porque eles costumam bater nas portas das pessoas cedinho, entregar umas revistinhas, que não acreditam nessas coisas, não acreditam que Jesus era Deus, que ele é Deus. Na verdade, eles traduzem esse primeiro verso assim: no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, ou o verbo era divino, querendo dizer que Jesus era como se fosse uma espécie de Deus menor, na verdade uma criatura. Então eles não acreditam que Jesus é Deus, que ele é o criador de todas as coisas, porque na verdade ele também é criatura, algo que é abominável, né? Heresia. Por isso que a gente não pode considerá-los cristãos. E aí, se algum testemunho de Jeová algum dia chega na sua porta, por exemplo, e começa com esse assunto, eu não sei se alguém já teve essa experiência de conversar com o testemunho já? Foi bom? Foi gostoso? Não, né? Não é. Eu já tive assim, umas 2 experiências, mas movido por alguma coisa, não fui muito a fundo na conversa. O pastor já teve, ele já compartilhou isso com a gente. Alguém mais já conversou com o André? Até o telefone de novo. Então vocês devem saber como que é, né? Mas Eu pego a Bíblia, quando eles aparecerem na casa de vocês, por favor, peguem a Bíblia, né? Vocês mostram, quando eles disserem, vamos ler aqui um versículo, aí abre a sua, que é mais seguro. Por que isso? Porque, na verdade, o primeiro problema aqui com eles traduzirem esse
finzinho do verso 1, e o verbo era um Deus, é porque eles sabem muito pouco de grego. Não sei se todo mundo sabe, mas o Evangelho de João, assim como todo o Novo Testamento, foi escrito em grego, que era a língua da época, né? E no caso do Evangelho de João, é um grego muito simples, é uma linguagem muito simples, mas aqui no caso eles vão dizer que no grego lá não tem um artigo, então não dá para dizer que ele era Deus, o Deus. Ele era um Deus, então, né? Ou ele era divino. Só que aí é muito complicado você ir por esse, a não ser que você saiba muito bem grego e queira ir por esse lado, é difícil você ir lá e falar, cara, deixa eu pegar meu Novo Testamento grego e mostrar para vocês que a tradução está errada. Eu acho que o pastor fez isso uma vez, mas não é verdade? O senhor falou que... É porque ele falou, não sei se vai dizer isso, meio assim de falar, depois adianta uma coisa. Mas é que ele falou que na versão deles estava igual mais ou menos aqui a sua aqui. Essa é a CF. Então na NVI fica assim, né? Ele estava com Deus e era Deus. Né? Uhum. Na área também. Aí eles colocam um artigo indefinido, que era um Deus. É. E não é Deus com letra maiúscula. É minúsculo. A Bíblia deles está assim, você viu? Só que o Deus, né? O Deus que está lá no grego, como você já falou, é a expressão para Deus, Criador de todas as coisas, em todo o Novo Testamento, que é o Theos. Em qualquer lugar que você vê Deus no Novo Testamento, vai estar Theos. Falando do Deus, Criador de todas as coisas. E no grego está Theos aqui. Aí eles reduzem isso a um Deus, letra minúscula. Então esse é um tipo de argumento que eles não têm como rebater. Inclusive quando o rapaz falou assim para mim, eu falei assim, eu tenho o Novo Testamento grego, você quer que eu pegue lá para te mostrar como é que é Theos aqui? Ele, não precisa não, é muito de assunto e tal. Está lá, Theos. O mesmo termo que é usado para Deus em todo o Novo Testamento. É esse termo aqui. O que eu já ouvi, e que pode ser talvez o argumento deles é que falta um artigo, e aí por isso que eles colocam Deus com letra minúscula e indefinido. A questão que eu quero tratar rapidinho, e por isso a frustração, porque eu falei para o André que eu ia mostrar um jeito aqui de, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, mostrar, sem ir para o grego, que eles estão errados. Mas eu vou deixar só isso registrado, e a gente não vai fazer isso, por quê? Porque vai demorar, e a gente pode conversar sobre isso depois, em outro momento, mas vai demorar, e a gente precisa pegar várias traduções, então a gente não vai fazer isso. Mas a base do argumento, mesmo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, está aqui no verso 3, quando a gente lê que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra dele, do verbo, de Jesus Cristo. Ora, e o argumento é mais complexo do que isso, mas eu vou tornar ele mais simples aqui, só para a gente andar mais rápido. Se todas as coisas foram criadas por ele, então ele é criador de todas as coisas, ele não pode ser criatura, ele é criador de todas as coisas. Quando ele diz que ele é criador de todas as coisas, e um judeu, quando lia isso aqui, sabia que Deus, o Deus do Antigo Testamento, era o criador de todas as coisas, até porque, como o Robson disse, esse comecinho aqui do prólogo, no princípio, era o verbo, remete lá para o no princípio, de Gênesis 1 e 1. Então, um judeu lia isso aqui e lembrava, Deus criou todas as coisas. E aqui agora ele está falando, Jesus Cristo, a palavra, criou todas as coisas. Então, o que ele está fazendo? Colocando Jesus Cristo e Deus Pai em pé de igualdade, dizendo que os dois são o Criador. Aqui a gente já tem basicamente o argumento, mesmo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, de que Jesus Cristo é Criador, e portanto ele está em pé de igualdade com Deus, e portanto ele é da mesma essência que Deus. E aí, só para lembrar de outra coisa que a gente falou também semana passada, e a gente vai ver um pouco mais disso já, percebam como, de forma simples, direta, objetiva, mas João já traz aqui para o comecinho do seu livro
verdades muito sublimes e a gente diria até mesmo muito pesadas. É uma linguagem simples, mas vejam que ele está falando de trindade aqui. O Espírito Santo não apareceu aqui ainda, mas ele está falando que há um só Deus, e todo judeu diz isso, porque é o que o Antigo Testamento nos ensina, mas ele chama Jesus de Deus e chama o Pai de Deus, ou seja, há um só Deus, mas há, digamos, duas pessoas, ou dois centros de consciência na divindade, que é aquilo que a gente vai chamar de trindade. E a gente comentamos até semana passada, às vezes a gente tem dificuldade com a trindade, às vezes a gente até deixa ela um pouco assim de lado, porque é muito difícil. De fato é em um sentido difícil, porque ela está além da lógica humana. Dizer que 1 mais 1 mais 1 é 1, está além da lógica humana. Mas é uma doutrina básica do cristão. Um cristão não é cristão sem crer na doutrina da trindade, sem entender que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito é Deus. João faz questão de falar disso já aqui no começo. Isso é importante, é digno de nota, portanto. E aí percebam que João está dizendo que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Isso traz para vocês alguma implicação, algum insight, algum pensamento? João dizer que esse homem, por enquanto ele só falou de Jesus como Deus, já a gente vai falar sobre a encarnação, mas traz alguma coisa de notável para vocês, João dizer que ele criou todas as coisas? Não? Um de cada vez, sem brigarem pela palavra. O André está sedento para falar. O fato de muita gente questionar, falar, mas e Maria? Ele nasceu, começou a ler a existência dele, então por que ele já existia sempre? Começou. O que você respondeu? Perguntaram isso? Não perguntaram, mas Não, eu tinha perguntado para você. quando criança, assim, já até me questionei sobre isso. Nasceu, mas todo mundo fala do nascimento de alguém que sempre existiu. Então, e em Isaías que fala que ele não tem princípio de existência, não tem início de existência. Boa. Só que aí para combater esse argumento aí que o André levantou é o próprio capítulo 1 de João, porque aqui fala da encarnação do verbo, né? É alguém que sempre existiu se encarnando na forma de homem, e, portanto ele teria que nascer, né? Aparecer do nada, apareceu aí no mundo. A pergunta do André é interessante. Por que teve que se encarnar? Por que ele não simplesmente tomou forma humana? Porque as teofanias de Deus, né, existiam no Antigo Testamento com muita frequência. Deus se tornava um ser humano, comia, vivia com Abraão. A mão lá de Daniel, aparece. Deus está em forma humana no Antigo Testamento o tempo todo. Tem a questão das promessas, né? Do Messias, que deveria vir e tal. Não, você está entrando nesse assunto aí, não é para polemizar o negócio, não, mas é para uma coisa interessante também. Essa semana mesmo. Pode ser questionado, né? Com respeito a Essa isso. semana mesmo eu ouvindo algumas coisas com respeito à Igreja Católica, e aí alguns argumentam lá que Maria está em pé de igualdade ali com Deus por conta dela ser a mãe de Jesus. É uma bobeira danada essa. E aí ela criou Deus e tal, como se Deus Pai fosse o pai e ela fosse a mãe. Eles fossem um casal. Esquece até do José. Então,
já que o pastor lançou essa bomba, eu acho que a gente vai responder no momento adequado. Quando a gente chegar no verso 14, aí a gente vai falar de encarnação e a gente volta nesse assunto. Enquanto isso, parte do cérebro vai pensando na resposta e a outra parte fica aqui. Porque eu só queria mencionar uma coisa sobre esse verso 3, que é sem se prender agora aos detalhes, que já a gente vai ver. De novo, lembrem-se dessa ideia de João falando coisas muito sublimes, muito assombrosas, desde o início, para não deixar a gente fugir de ter uma visão gloriosa de Jesus. Ele está dizendo que ele mesmo, que está escrevendo esse evangelho, o João Batista, de quem já ele vai falar, a própria Maria, o ventre de Maria e todas as coisas foram criadas por esse Jesus. Esse Jesus que já a gente vai ver conversando com Nicodemos, tendo sede e pedindo água para a mulher samaritana. Esse homem, antes de ser homem, tendo sido sempre Deus e sendo ainda Deus, antes de se encarnar, criou todas as coisas. Inclusive eu lembro da minha admiração quando eu li um texto, não lembro, acho que do pastor John Piper, falando sobre essa coisa do próprio Jesus ter criado o ventre no qual ele foi gerado. Então Maria estava ali gerando o Deus homem, Jesus Cristo, mas antes de tudo ele tinha gerado aquele ventre, aquela mulher, a sua descendência. Isso é significativo. O pastor John Piper diz que o fato de João trazer isso aqui é também para que a gente sempre, ao ler o Evangelho de João e ao ver Jesus conversando como homem com as pessoas, realizando milagres e ensinando e tendo sede, a gente sempre se lembre, esse é meu Criador, esse homem que aqui agora está com sede, me criou. E a gente nunca perca isso de vista, porque Jesus Cristo vai ser relatado como homem o tempo todo, andando, sentindo fome, conversando, repreendendo, orando pelos seus discípulos. Mas nunca se esqueçam, ele foi quem criou todos estes, ele foi quem criou João, ele foi quem criou as pessoas que hoje, 2000 anos depois, estão lendo essa carta. Um pouco menos de 2000 anos, né? Ele é o nosso Criador. E aí ele continua, termina esse bloco, e aí agora ele começa a usar outras categorias, outros substantivos para falar de Jesus. Percebam como a linguagem de João é toda trabalhada para tentar, num esforço humano, mas obviamente inspirado, falar de algo muito sublime em linguagem humana. Ele já falou a palavra, ele já falou que estava no princípio, ele falou que todas as coisas foram feitas por meio dele, agora ele usa outros substantivos, ele fala de vida e de luz. Ele diz no verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou em algumas outras versões eu acho que não a entenderam, na NVI está assim? Não compreenderam ou não a derrotaram, né? É uma ambiguidade por causa do termo grego ali, mas enfim. Alguma coisa que os senhores queiram notar sobre o fato de João chamar Jesus de vida e de luz? Sim, senhor. Você é um professor aqui, você tem que pedir autorização para ele. Vai no banheiro também. Posso só voltar um pouquinho no versículo 1? Sim, senhor. Foi muito bem esclarecido a questão aí. Mas eu queria ter uma coisa aqui que chama a minha atenção, né? A gente já expôs o Evangelho de João na igreja, né? Já. Começou na rua 4. Então, porque eu vejo João fazendo usando um argumento pouco lógico, até mesmo filosófico, para chegar ao ponto de dizer que Jesus é Deus. Está fazendo mais ou menos assim, como se Deus estivesse aqui e Jesus assim, aqui. Aí ele fala, no princípio era o Verbo. Aí ele estava com Deus, ficou mais próximo. Parece que tem duas pessoas.
apresentando Jesus como homem, mas está dizendo esse cara é Deus. Isso para mim é fantástico, porque ele não começa simplesmente dizendo assim, Jesus é Deus. Talvez seria um choque maior, né? Como você disse, é um choque mesmo, mas talvez seria um choque maior para um cara começar a ler o Evangelho de Jesus, aquele homem, Jesus de Nazaré é Deus. Ele não chama nem de Jesus, ele fala o verbo, Logos, estava, e ele não nega a trindade, ele não nega a divindade de Jesus. Muito profundo. Até a ideia que você falou de que ele não nega a trindade, mas ele também não nega a divindade de Jesus. A gente, só explicando, não sei se as meninas entenderam, a gente pulou assim o verso 1 e o 2, né? Porque o 1 a gente trabalhou semana passada, mas foi bom o pastor trazer para trás, a gente ficou o tempo todo nele, mas isso, por exemplo, a gente não disse hora nenhuma, isso que o pastor falou, então foi muito... Explicar, já falaram. mas não falamos disso, por exemplo. Mas esse 4 aqui, posso falar de novo? Não sei o que eu falo. O André está anotando, já ele vai falar 10 minutos seguidos. Eu não entender, Michel, não sei se está anotado isso aí, ou se você ia falar. Se eu me adiantei isso aí. Excuse. O João usa uma linguagem gnóstica, não entendeu? Porque é isso que ele está combatendo, na verdade. Então, esse tipo de linguagem, verbo, que só ele usa, luz, trevas, identifica muito no pensamento do gnóstico. Acho que você vai esclarecer melhor. Se o senhor quiser... Você já fez esse contextualização? Falei, mas eu falei pouco dos gnósticos. Mas acho que é interessante falar um pouquinho para sintonizar. Fica à vontade. Não, você. Não, você. Então você só dá uma recapitulação do que você falou aí. Não quero tomar sua aula, não. Mas essa ideia dele, luz, trevas, uma linguagem assim que você percebe que é como se hoje em dia a gente usasse uma linguagem meio espírita, né? Como se o espiritismo de hoje fosse um tipo de gnosticismo. Não estou falando que a doutrina é semelhante, mas é como se fosse mais ou menos alguma coisa assim que ele usa uma linguagem meio de sabedoria mesmo, assim, uma linguagem meio filosófica. simbólica, né? Ele está aplicando tudo isso para Jesus. Ele não fala Jesus. Entra em João. E eu só venho falar em Jesus mais para frente. Transformando um espelho com urgência. Já estou parando para falar de Jesus. Até chegar esse cara aqui. Até uma arrepio. Acho que até o próprio Cristo ele não falava assim, como mostra nos evangelhos, ele não chegou e falou, eu sou Deus. Ele só apresentava como filho do homem. E aos pouquinhos. Incrível isso, né? Ele nunca falou disso assim. É, Falava, eu e o pai somos um. Ele falava, ele dava umas dicas assim, mas. Se o judeu pegar esse primeiro capítulo aqui, o cara. Assim mesmo, tal, de repente. Esse cara aí era Jesus. É um choque. Para nós é claro, né? Não, tanto que para eles isso aqui não serve. O Misael falou, inclusive, na semana passada, da ideia de quando um judeu pegar esse texto para ler no princípio. E outro livro começa com esses dizeres, no princípio. Então, só esclarecendo rapidinho, o pastor falou e me deixou numa furada, eu vou tentar lembrar rapidinho. Mais ou menos no finzinho do primeiro século, começo do segundo, vocês sabem que já tinha gente falando bobeira, desde aquela época até os dias de hoje, né? Falso profeta e gente deturpando o evangelho não é privilégio dos nossos tempos. Benny Hinn e outras... o André gosta do Benny Hinn, mentira. Testemunho de Jeová, é tudo
coisa que com que os cristãos já lidavam. E muitos dos livros, muitas das cartas foram escritas justamente para combater certas heresias que estavam começando. A ideia, por exemplo, de que Jesus, inclusive um cara disse certa vez, houve um tempo em que a palavra não existia. Esse cara chamava Ário e deu origem ao arianismo, né? Que é basicamente a base de religiões como Testemunho de Jeová, Mormonismo, o Islã, que acreditam que Jesus é uma criatura, não é Deus. Isso lá no quarto século. Sempre teve problemas, sempre teve heresia, e graças a Deus, Deus sempre inspirou, no caso desses homens aqui, que escreveram a Bíblia, e iluminou os outros cristãos a defenderem a verdade, o Evangelho. E os gnósticos eram uma galera lá que acreditava que Jesus não veio em carne, que ele não se encarnou, que ele era, e aí o pastor pode me ajudar mais, ele era como, eu não lembro se eles falam que ele era Deus, acho que sim, mas eles dão muita ênfase a ele ser um ser de luz. Eu não sei se vocês viram, acho que Noé. Noé, aquele filme lá de Hollywood que fizeram, ele tem um aspecto muito gnóstico, porque ele mostra lá no início Adão e Eva como seres de luz, no finzinho tem aquela coisinha lá que eles embrulham, aquele laço que eles embrulham em volta do braço, que é luminoso, então tem muito gnosticismo naquilo. Mas uma das coisas principais que eles diziam, e João vai combater eles, inclusive lá na sua primeira epístola, em 1 João, é que eles não acreditavam, portanto, que Jesus era encarnado. Por quê? Porque a matéria, isso que a gente pode pegar, ela é má. Ela é, por definição, algo ruim. Então, Jesus não poderia ter vindo em carne. E aí, o que João vai dizer lá? E já ele vai dizer aqui, que se você não acredita que Jesus veio em carne, você é anticristo. Você é contra a mensagem real, verdadeira do Evangelho. Você pode dizer que acredita em Cristo, mas não é o Cristo verdadeiro, não é o Filho de Deus. E ele alguns vão dizer, ao escrever esse Evangelho, o Carson, que é um pesquisador, um escritor batista, ele vai dizer assim que talvez não, porque quando João escreve isso aqui, o gnosticismo ainda era incipiente, tinha algumas centelhas de gnosticismo, mas ainda não era tão forte. Então que talvez não seja o foco principal de João, mas muita gente vai dizer que sim, que ele está combatendo os gnósticos assim. E de qualquer forma, ele realmente está usando essas categorias que os gnósticos usavam: luz, trevas. Percebam que ele vai falar de luz e trevas o tempo todo. Na própria conversa com Nicodemos, a gente vai falar dela em outro momento, ele fala de que Jesus chegou, que Nicodemos chegou para falar com Jesus à noite, dando essa ideia de que era algo, pode ter sido de fato foi à noite, mas ele traz algo simbólico para a literatura dele, justamente porque ele quer mostrar que trevas é algo contra a natureza de Jesus, e que Jesus, na verdade, é aquele que ilumina, é aquele que se coloca diante, contra as trevas, aquele que revela todas as coisas. E aí ele está usando essas categorias. Falei bobeira, pastor? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Essa ideia. Na verdade, esse negócio de combater, né, falsas doutrinas, né, foi o que, de fato, fez com que surgisse o que a gente conhece hoje como teologia. Né? Todas as doutrinas e dogmas que a gente conhece foram formadas na igreja para combater heresias. E João não é diferente, ele está combatendo, está surgindo. Que era esse pensamento da primeira carta de João lá. Realmente. E aí, percebam, o Robson vai falar? Pode falar. Que você citou, Pode falar mais alto, por favor. o versículo que você citou, lá na segunda carta de João, e essa sim, dizem categoricamente que ele... Segunda. Que ele escreveu combatendo o gnosticismo. Ele fala, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora
os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele usa anticristo para falar dessas pessoas, né? É interessante isso, justamente porque é alguém que está se opondo à verdadeira natureza de Cristo. Cristo é Deus, e ele está falando o tempo todo disso, mas já já a gente vai ver, Cristo se encarnou. Eu queria só fazer uma observação também, que essa ideia aqui de vida, ela pode ser muito ampla, porque, aliás, a gente acabou de ver Jesus sendo retratado como Criador, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, quando ele fala no verso 4, a vida estava nele, a gente pode muito bem lembrar de criação, ou seja, de que todas as coisas se originaram a partir daquele que é a fonte de toda a vida. Isso aqui, por exemplo, para um ateu é um absurdo, né? Porque o que um ateu vai dizer? Que havia a matéria, alguma coisa qualquer ali, e do nada, espontaneamente, nasceu vida. Vida foi gerada ali. E aí eles propagam isso, dizem que isso é científico, ensinam isso em escolas como essa daqui, e aí eles querem fazer a gente acreditar que ridículo é a gente acreditar que as coisas vieram da vida, não que a vida veio das coisas. O que é mais ridículo, né? Eu acho que imaginar a vida brotando do nada é mais ridículo do que imaginar que sempre houve vida e que ela, portanto, gerou todas as coisas. Então, a gente pode ler isso daqui, mas parece que quando João fala isso aqui, ele está com outra vida em mente. Ele pode até ter pensado nisso, pode até ser uma implicação válida, mas quando ele fala de vida aqui, ele está falando, na verdade, principalmente daquela vida que Jesus vai começar a dar para os seus discípulos e para as pessoas ao longo desse evangelho. Aquela vida eterna de João 17:3, aquela vida que se tem quando se crê em Jesus Cristo. Esse tema, essa ideia de vida eterna, de vida que se tem a partir da fé em Jesus Cristo, é tema central também no Evangelho. E talvez aqui João já esteja antecipando isso. Então vejam que legal, ele começou no princípio, era o verbo, falando de criação, da primeira criação, da criação que a gente sabe se corrompeu, e agora sutilmente ele passa para aquilo que será chamado de a nova criação. A criação do novo homem, a nova natureza, o nascer de novo que será dado por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque nele está a vida. Ele é a luz. E quando ele fala luz, a gente pode pensar que, a gente pode categorizar essa ideia de vida fazendo um contraste com a gente. Lembre que o Evangelho vai dizer o tempo todo que nós, na verdade, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando Jesus disser para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, ele está dizendo isso, ele está ali implicitamente falando sobre como o homem nasce morto espiritualmente. Então o contraste, vida e nós estamos mortos. E por que luz? Talvez porque essa morte não seja uma morte física. Na verdade não é. Você nunca vai chegar para alguém e dizer que ele está morto e ele vai entender isso muito facilmente, né? Porque na verdade ele balança os braços, ele conversa, ele pisca os olhos. Essa morte de que se fala e que o Evangelho de João vai falar o tempo todo é morte espiritual. É uma morte que pode ser e vai ser várias vezes assemelhada com uma cegueira, com você não enxergar as coisas como elas são, com você não enxergar a Deus como Ele é, com você não enxergar Jesus como Ele é, com você não querer dar a Jesus, portanto, a glória que Ele merece. Lembrem que Paulo, lá em Romanos 1:18 em diante, ele vai dizer que as pessoas, a humanidade conheceu a Deus, mas não o glorificou nem deu graças. Então é como se a gente soubesse lá no fundo um pouco sobre Deus, e de fato todo homem sabe, mas a gente deliberadamente resolve se rebelar contra esse Deus, que é o que Adão e Eva fazem e que desde então todos os homens fazem. Portanto, eles se portam como cegos, de tal forma que é preciso que uma luz venha para iluminá-los, para fazer as escamas caírem, para fazer com que eles vejam as coisas como elas são, para fazer com que eles vejam Jesus como Ele de fato é.
nessa glória toda na qual João apresenta Jesus Cristo. Então, quando a gente vejam que ao longo do Evangelho, quando a gente falar de vida e a gente falar de luz, a gente vai perceber esses contrastes. A luz aparece em um ambiente de trevas, a vida aparece em um ambiente de morte, e a vida gera vida, a luz gera luz. É iniciativa de Deus. Ele vem num ambiente inóspito, horrível, de morte e gera vida. Só Ele pode fazer isso, e Ele faz. Vamos rapidinho para o verso 6. Eu não sei até quando a gente vai. Eu espero chegar pelo menos até o 14. Então a gente vai correr um pouquinho. Eu quero notar eu quero ler, na verdade, os versos 6 a 8, que é o outro bloco, e perceber uma questão interessante com vocês aqui. Porque depois de falar brevemente, mas de forma sublime, sobre a palavra, Deus, o Deus que em breve se encarnará, ele fala sobre um homem. Ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. O que os senhores pensam sobre esse texto? O que os senhores pensam sobre João ter subitamente resolvido falar sobre João Batista aqui? Esse João aqui é João Batista. Viram que assim como subitamente João começa falando de Jesus como aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, da mesma forma, subitamente ele interrompe o fluxo e começa a falar de um homem, de João Batista. É engraçado que o verso 6 coloca: houve um homem enviado por Deus. Ele está falando o tempo todo de Deus, um homem enviado por Deus, que veio para falar da luz, desse cara que ele está chamando de Deus também. Isso vai dar um caráter bem diferente para esse homem. A Letícia ia falar? A Letícia ia falar? Não. André? Eu lembrei que o pastor falou na última pregação, acho que foi na última, não sei se é pertinente aqui, que a gente estava vendo, foi em Atos, quando Saulo viu a luz, né? E a luz, o pastor deixou bem claro que ali era como se fosse o sol do meio-dia, e mesmo assim a luz resplandeceu ali, e ele viu essa luz, ou seja, muito mais forte que o sol. Hoje em dia todo mundo fala que o sol é a luz mais brilhante, né? Se é que se pode falar assim, mas aquela luz ali ganhava do sol em intensidade. A intensidade era tanta que Saulo foi atirado ao chão e cego, ficou sem enxergar nada. E nesse mesmo momento ele falou: Senhor. Ele sabia que aquilo ali provinha de Deus. E a resposta veio: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ele pergunta: quem és tu? Ele fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E isso já mostra também que o verbo aqui, que Deus aqui é o próprio Jesus. É uma cegueira física que acabou culminando numa, não sei como é que fala, mas uma visão espiritual, né? Ele ficou cego por um tempo fisicamente, mas na verdade aquela luz fisicamente e espiritualmente estava dando vista a Paulo, né? Isso reforça o que a gente falou sobre a luz, mas agora eu queria dizer algo sobre esses versos 6 a 8, porque percebam que subitamente, como eu disse, João fala sobre um homem aqui. E a gente pode conjecturar um pouquinho por que João faz isso, né? Eu queria notar com vocês, e isso não pode sair da mente, que se a gente tira esses versos aqui, os 6 ao 8, a gente tem um fluxo normal do texto. Vejam só lá, versos 4, 5 e a gente vai pular para o 9. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu.
Percebam que o verso 9 continua a ideia de luz, então retoma a ideia ali do verso 5. Mas no meio, João coloca algo sobre João Batista. Inclusive, tem gente que vai fazer crítica literária a João, como se João não tivesse sido inspirado e como se desse para o texto ser melhor, né? Dá para esse texto ser melhor, ser mais sublime, porque aqui interrompeu o fluxo. Percebam, colocou algo ali no meio sobre João Batista, quando na verdade estava falando sobre a luz, não faz muito sentido. Mas obviamente a gente sabe que se essa carta foi inspirada, não tem como ser mais sublime do que isso daqui. Então por que ele resolve falar sobre esse homem, por que ele coloca sobre esse homem aqui? Bom, uma das conjecturas que eu teria para fazer é que, e vejam só que interessante, João cria um contraste. Ele está falando sobre o seu sublime Senhor, aquele que mais tarde será revelado como aquele em quem ele repousou a sua cabeça durante a ceia, aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus no nosso lugar, aquele que é colocado aqui como a palavra, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele que era a vida, aquele que era a luz, e de repente ele para isso e fala sobre um homem. Ele está falando sobre Deus, e de repente ele quebra o fluxo e diz, houve um homem. Então ele cria um contraste. Eu estou falando sobre Deus durante 5 versículos, de repente houve um homem. Isso, a meu ver, já coloca esse homem no lugar dele. Bom, porque se eu estou falando de Deus o tempo todo, de repente eu falo sobre um homem, então percebam, esse é um homem. Até agora eu falei de Deus, se surpreendam quando eu falo desse Deus, porque esse Deus é Deus, e portanto deve haver assombro quando vocês ouvem falar sobre ele. Mas agora eu estou falando sobre um homem, alguém comum, alguém como nós. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aí, de novo, ele explica o porquê que esse homem é importante. Não é porque ele em si seja tão digno que ele deva ser colocado aqui ao lado dessas definições todas sobre o próprio Jesus Cristo. Mas é importante falar sobre João pelo que ele diz no verso 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João fala sobre uma testemunha, João Batista, e percebam que ao longo do Evangelho, principalmente aqui no comecinho, a gente vai ver muitas testemunhas. A gente vai ver como Deus se agradou de usar homens para fazer resplandecer a sua luz. Pensem só, Deus não precisa de nós. Ele não precisa, definitivamente. Ele poderia fazer toda a sua obra de quaisquer outras formas. Ele poderia resplandecer luz como num clarão, em todas as pessoas, num só golpe, de uma vez. Ele poderia dar vida para todo mundo diretamente, mas ele resolveu, ele se agradou de usar homens como meios. Ele se agradou de usar homens como testemunhas. Então Deus continua sendo luz, ele continua sendo vida, ele continua não precisando da gente, mas ele se agradou de usar meros homens, que são colocados aqui em contraste com esse sublime Deus, para fazer resplandecer a sua luz, para fazer resplandecer a sua vida, para por meio, vejam só, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então é o testemunho de João e o testemunho de todos os crentes ao longo da história, que pregando o Evangelho são um meio que Deus resolveu usar, se agradou de usar para transmitir vida, para transmitir luz para as pessoas. Mas, lembrando, Deus não precisa de nós. E dizer isso que eu estou dizendo aqui talvez faça a gente pensar, acho que não, né? Mas talvez faça alguém desavisado pensar que então Deus depende dessa testemunha, porque se ele usou essa testemunha, ele depende de nós. Mas vejam, eu acho que o Robson já tinha mencionado isso aqui. Lá no verso 6 ele diz, houve um homem enviado por Deus. Então o Deus que gera vida, que dá vida e que envia os homens que são instrumentos para a propagação de vida, ou seja, o Deus que dá, como o pastor John Piper diz, o fundamento da salvação e o meio pelo qual a salvação é dada aos homens, é
é Ele que toma a iniciativa. É Ele que está no começo, no meio e no centro de tudo. Porque é Ele quem dá a vida, e se Ele dá a vida por meio dos homens, é Ele também que envia os homens. Portanto, Ele está em todo lugar, Ele é que toma a iniciativa de tudo. É por isso que não tem como a gente fazer nada sem que seja por Deus. É Deus que está ali no comando de todas as coisas, é Deus quem é soberano. E só lembrando mais uma última coisa que eu quero notar aqui, eu já abro para vocês, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa sobre os versos 6 a 8, eu quero lembrar vocês de um texto muito importante que tem muito a ver com esse texto aqui, lá em Hebreus. Vamos abrir. Hebreus 1. Versos 1 a 3. A gente vai ler só o comecinho do versículo 3. Hebreus 1, versos 1 a 3. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vocês conseguem já perceber algumas semelhanças aqui, né? Pelo qual também fez o universo, por exemplo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus. Ponto. A gente volta aqui e lembra do que eu falei sobre o porquê talvez palavra seja um termo muito adequado para usar aqui no começo. No princípio era a palavra, justamente porque dá a ideia de uma mensagem de Deus. Uma mensagem que Deus começou a pregar desde o Éden, quando houve o pecado, e começou aos poucos a anunciar que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que resolveria o problema do pecado. E aquilo foi sutilmente sendo dito por meio dos profetas, foi progressivamente sendo dito, de tal forma que aquilo que se disse para Moisés foi mais do que o que foi dito para Adão, aquilo que se disse para os profetas foi mais do que o que foi dito para Moisés. Então Deus progressivamente foi falando, foi comunicando a sua vontade, o seu plano, a sua mensagem para os homens por meio dos profetas, de muitas maneiras, muitas vezes. E aí o que acontece? A gente chega em Jesus, e em Jesus a gente tem a plena, definitiva e completa mensagem, palavra de Deus. Então em Jesus acabou, a mensagem está completa. É por isso que quando fecha o Novo Testamento e tudo sobre Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus é dito pelos seus apóstolos, a gente não precisa de mais revelação, a gente não precisa de mais ninguém dizendo que disse, viu ou ouviu isso ou aquilo da parte de Deus, porque tudo que Deus tinha para falar, Ele começou a falar por profetas e disse de uma vez por todas, definitivamente, em Jesus Cristo. E aquilo que os apóstolos, depois de Jesus Cristo, disseram, foi tudo baseado em Jesus Cristo, nos ensinos de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Mas percebam que ele começa dizendo que isso antigamente era feito por meio de profetas. E aqui a gente tem um profeta. Depois daquele período intertestamentário, entre o fim de Malaquias e o começo dos evangelhos, Deus fica, digamos, em silêncio por, se eu não me engano, uns 400 anos, né, pastor? Não usa profetas, e aí chega João Batista. Ele é o último profeta, ele é a última pessoa que Deus usa para testificar da sua mensagem, da sua vontade, da sua luz, da vida que havia nele mesmo, porque a partir de João Batista vem aquele que é a própria mensagem, que é a própria palavra, que é a própria vida, que é a própria luz encarnada. E aqui João, muito consciente disso, João Batista, ele se coloca no seu lugar. Ele disse, eu não vim falar de mim, eu não estou falando de mim, não sou eu o Messias, depois a gente vai ver ele falando isso mais vezes. Ele é a testemunha que testifica a respeito da luz, por meio de quem as pessoas viriam a crer. E aí no verso 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí a gente continua já já. Mais alguma observação? É uma forma sutil também que mostrado nos evangelhos, quando Cristo
falando com todos vocês e continua falando até hoje, não dessa forma como o Zé mencionou, né? Não fala diretamente, eu ouvi de Deus agora a mensagem. Não é assim. A mensagem toda já foi dita. Isso também que o André acabou de falar nos faz lembrar de pessoas que pedem, Deus, fala comigo, tal, se revela a mim, eu preciso te conhecer, eu preciso te ver, tal. Toma, aqui você vai ter Deus falando com você, leia a Bíblia, leia o que disseram os profetas e o que disse o próprio Verbo encarnado a respeito de Deus. Como eu acho que a gente está para terminar e a gente não vai conseguir passar do verso 8, eu queria então terminar essa ideia de João Batista como testemunho lendo uns outros textos. Vamos para o verso 15 de João 1. O verso 15 de João 1 é de novo uma interrupção de João. O texto está fluindo de novo e de novo João interrompe para falar do outro João, né, de João Batista. Ele diz: João testemunha a respeito dele, da palavra, do verbo que se encarnou, e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Verso 19: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Verso 21. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Verso 26. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. O pastor John Piper faz um sermão quase que inteiro em cima dessa ideia de João falando: eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que haveria de vir, eu não sou digno de desatar as sandálias deste que viria. Ou seja, se colocando no seu lugar. Se a gente lê com atenção esse contraste que é feito, a gente vê uma luz resplandecente, uma glória sublime quando se fala de Deus, e de repente houve um homem, um simples homem, uma mera testemunha, e João, convicto disso, se coloca nesse lugar. Ele sabe que ele era uma mera testemunha, ele sabe que ele era aquele que seria a voz para falar de um outro, e que a glória era desse outro, e de forma sublime, algo que talvez nem todos percebam, eu também aprendi hoje à tarde, né? Nunca tinha parado assim para pensar. O evangelho de João não apresenta a morte de João Batista, mas ele apresenta aquilo que ficam registrados como as últimas palavras de João Batista. Eu quero ler com vocês. Capítulo 3 de João, versos 28 a 30. A gente lê nos outros evangelhos, né, a triste morte de João Batista, mas aqui a gente tem um outro relato do João que em breve vai morrer, mas que diz essas últimas palavras em concordância com tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Versos 28 a 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu, está completa em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse foi o ministério de João, esse é o ministério de toda e qualquer testemunha que se preze a ser uma verdadeira testemunha, não como testemunhas de Jeová, de Jesus. É alguém que fala de Deus com a sublimidade apresentada por João aqui, porque sabe quem Deus é, busca conhecer Ele mais intimamente, como João conheceu, porque Ele está disponível para ser conhecido, mesmo hoje, porque nos deixou, e a gente vai ver lá em João 14 já sobre isso, nos deixou o seu Santo Espírito, e quando a gente o conhece, a única reação digna, correta a se fazer, a se ter é essa: convém que Ele, que tem toda a glória, que é a vida, que é a luz, seja demonstrado como tal, como Deus. Ele cresça, eu diminuo. Eu fico aqui sendo um homem. Houve um homem,
enquanto no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Percebam um contraste que nunca pode sair da nossa mente, da nossa vida. Nós somos meras testemunhas e nós falamos de um Deus sublime como esse que algumas quintas-feiras já a gente vem conhecendo por meio do relato de João de forma um pouco mais profunda, porque esse é um evangelho profundo, como o pastor mesmo já disse. Momento para dúvidas, críticas, jogar chinelos e comentários finais para irmos embora. Fique à vontade. O ministério de João Batista foi muito curto, né? Mas mesmo sendo muito curto, Jesus chega a dizer que dos nascidos de mulher é maior. Você vê a tamanha importância que ele teve. Os profetas tiveram ministérios longínquos. Isaías profetizou durante o reinado de quatro reis. Mas ele não era maior que João Batista, que profetizou durante alguns dias. Tamanha importância desse cara. Que viu, né? Viu aquele de quem ele falava. Viu o cumprimento dos outros livros. E que anunciou de forma mais direta. Ele anunciou, viu, morreu. Chegou até a duvidar um pouquinho no final da vida dele, né? É. Manda na cadeira, manda perguntar se Será que ele É. já tinha deixado ele, tá muito crente naquela hora. Depois converteu. E eu fiquei admirado assim com essa. Às vezes a gente não. Ontem eu estava comentando isso com o Robson, né? A gente não se admira com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que a gente passa rápido, superficialmente, não se debruça, não mastiga aquilo ali. E quando alguém nos ajuda, como durante essa tarde o pastor John Piper me ajudou a prestar atenção em alguns versículos, aquilo causa deleite na nossa alma. E esse texto de João Batista falando, um pouco antes de morrer, que a alegria dele estava cumprida, completa, porque Jesus Cristo tinha sido glorificado. O Piper até dá a ilustração, como ele falou de noivo e amigo do noivo, né? Se você é amigo, o Robson em breve, se Deus quiser, vai casar. Eu, como amigo do noivo, provavelmente farei o discurso do brinde e tal. Eu não posso me alegrar de forma alguma que a atenção seja voltada a mim. A atenção, o meu discurso todo tem que ser para que o noivo seja honrado. E aí o pastor John Piper diz o seguinte: imagine então que todo mundo naquela festa então foi ali para ver o noivo, para ver a noiva. A noiva obviamente não se alegrou, não atentou seus olhos para o amigo do noivo, mas para o próprio noivo. E os amigos todos foram festejar com o noivo, e ficou o amigo do noivo ali no alpendre, esquecido. Mesmo assim, a minha alegria está completa, porque a glória é dele, não é minha. Agora a Letícia e a Ronária vão finalizar com as impressões dela. Tô brincando, fiquem à vontade, viu? E se ninguém tiver mais nada a dizer, já porque vai começar a chover, a gente termina e semana que vem a gente parte do verso 9. A gente passa pelo capítulo e termina. Eu prometo que a gente termina o prólogo, pastor. Prometo. Aí no próximo vocês veem que eles vão responder aquela pergunta. Nossa, é verdade, porque como a gente não chegou no verso 14, na verdade eu fiz de propósito para estudar. Mentira. 14 que eu acho que é mais. Brincadeira, viu? Não, mas vem aí que eles vão responder. Então, encerramos e o pastor orou no... Você ia falar? Uma das coisas que você falou, assim, que a gente não se atém à palavra, não desfruta como muitos deleites de nossas vidas, assim, vou assistir um filme, é tão mais prazeroso, muitas vezes, sentar e ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra do Deus que vive, é o próprio Deus vivo. Não encarnado mais, mas o Deus que ainda permanece em nós, permanece com a palavra aqui escrita, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, para tudo em nossas vidas.
E a gente não dá valor porque muitas vezes eu pelo menos de origem, fui criado no centro católico, via lá a palavra de Deus. Eu levantava assim, acabava naquilo. O que a gente tinha ali? Ninguém nos instigava a procurar mais, procurar saber mais as respostas, porque todas as respostas que a gente precisa, Deus fala pra gente, tudo que a gente precisa, o essencial Ele nos fala. Em outros PGs a gente viu que Deus não vai nos dizer, por exemplo, uma receita de bolo. A gente quer saber uma receita de bolo, não está aqui a receita de bolo, óbvio, mas o que a gente precisa de essencial para a nossa vida, para a gente ser salvo, está aqui. O que a gente precisa saber sobre casamento, coisas sobre família, como instruir os nossos filhos, na própria palavra de Deus está aqui. Então o essencial está aqui e é o próprio Deus falando conosco, né? Então, para a gente ter esse deleite mesmo, a gente tem que se ater a esse fato, que é a palavra de Deus. Não é um mero livro que a gente lê de vez em quando, não tem nada para fazer, não é obrigação, porque a gente vai ao culto e a gente tem que entender que o pastor está pregando ali, a gente tem que saber desfrutar dessa forma. O próprio Deus falando conosco, como se ele estivesse aqui, conversando. Quando a gente tem a ideia de que é a palavra de Deus, tem isso muito certo na nossa mente, é maravilhoso. Porque aí você chega lá fora, talvez não no contexto de cidade, mas de repente você vai para um lugar onde tem uma paisagem muito bonita tal, e lembra que Deus criou aquilo ali, e aí você olha para a sua Bíblia e você vê que o Deus que criou tudo aquilo ali, todo aquele gigantismo de coisas se revela nessas palavras. E você passa a ler isso daqui de maneira errada, é uma falha muito grande que a gente comete quando deixamos de fazer assim. Então é muito motivador e nos ajuda bastante quando nos ajuda, e a gente às vezes perde por não buscar. Nos ajuda bastante a gente refletir, passar momentos realmente de buscar entender aquelas coisas. Normalmente a gente passa rápido ali uma leitura para falar que leu. Um dos perigos, como o próprio pastor colocou, da gente colocar cronograma lá de leitura, é talvez alguém leia só lá para marcar lá no quadrinho, eu li o capítulo de hoje. Mas a nossa intenção é que você se debruce a estudar aquele capítulo 1 lá, poxa, eu entendi, Deus falou comigo através disso daqui, e aí eu marco outro quadrinho. Amém. Eu vou desligar aqui, o Robson vai orar para a gente, aí eu faço 2 convites, que vocês que estão ouvindo não saberão quais são. Tchau.